Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. E aí, boa noite. Estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. Mais um episódio de quarentena, gravado à distância, mas dessa vez a gente está aqui em São Paulo mesmo. Bom, recentemente, dada algumas manifestações que têm ocorrido pelo mundo sobre questões sociais, um dos alvos dos manifestantes tem sido monumentos que remetem a figuras opressoras. E muito tem se discutido sobre o fato das pessoas estarem, entre aspas, depredando esses monumentos, mas a gente quer trazer uma discussão aqui sobre o que vai além de você apenas pegar um objeto público e depredá-lo, enfim. E para isso a gente trouxe o historiador André Godinho, que já participou várias vezes aqui com a gente. Oi, André, boa noite. Oi, boa noite. Muito bom estar de volta, apesar de não ser exatamente estar de volta, né? É diferente não estar no estúdio, mas é muito legal estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada, super parceiro aqui do Desobediência. E sem mais delongas, vamos começar porque tem bastante papo para bater hoje. E queria que você começasse comentando um pouquinho sobre, para contextualizar o pessoal que talvez estava meio por fora da conversa, que monumentos foram esses, da onde que eles são, enfim, só para o pessoal estar na mesma página, vamos dizer assim. Bom, eu vou relacionar aqui alguns casos que foram aí desse último mês aí, né? Um pouco menos de um mês, na verdade, aconteceu uma série de eventos, de um tipo de evento que, na verdade, não é novo, né? A gente vê acontecer essas manifestações, intervenções, gente que coloca faixa, que escreve alguma coisa, que depreda de alguma maneira, que coloca um saco na cabeça, que faz um monte de coisa com estátuas pelo mundo. Não é de hoje, é um tipo de intervenção que existe há muito tempo. O ataque a esses símbolos você vai encontrar, inclusive, na antiguidade, alguma coisa que, quando se fala das invasões, os tais povos bárbaros de Roma, né, isso chocava demais, esse ataque aos símbolos romanos de poder que eles faziam. Quer dizer, é uma coisa que não é nova, que está nas sociedades que usam monumentos como símbolos de poder, que o espaço em que eles estão é um espaço de disputa. Eles estão no espaço público, o espaço público é espaço de disputa. Então, quem constrói um monumento e coloca ele numa praça tem que estar ciente que esse monumento, em qualquer momento, pode ser questionado, pode perder legitimidade, pode se tornar intolerável para os valores da sociedade, e que, se isso acontece, o monumento ele pode cair. Quer dizer, isso já aconteceu muitas vezes antes, e agora, né, nesse último período relacionado às manifestações que estão acontecendo no mundo inteiro, que teve um momento catalisador nos Estados Unidos, com o caso de Minneapolis, e que vem um pouco mobilizando todo mundo que tem uma crítica anticolonial e antirracista nos diversos continentes, que são narrativas ligadas a esses símbolos de poder. Então, para situar um pouco, eu vou só falar brevemente alguns desses personagens que foram atacados, né, nesse período. Eu não anotei a ordem deles, então eu vou falar um pouco por país, sem uma preocupação em que dia que foi cada um. Mas na Inglaterra sofreram intervenções, ou foram derrubadas, ou foram retiradas pelo Estado. As estátuas do Edward Colston e do Robert Milligan, que são
empresários do tráfico de escravos, né, um negócio que a Inglaterra foi muito importante, como Portugal foi, como a Suíça foi, a gente não ouve muito falar, como diversos países da Europa, a Holanda, ganharam muito dinheiro com o negócio de estabelecer feitorias na África, promover guerras internas na África, promover a captura e a comercialização de pessoas, atravessar o Atlântico com essas pessoas em porões de navios, vender essas pessoas para outros colonos brancos desses países da Europa que viviam na América. E isso é no Brasil, é no Caribe, é nos Estados Unidos, é na Colômbia, em diversas regiões aí do continente. O Brasil, no caso, representando quase metade dessas entradas. Quer dizer, o impacto disso para o Brasil é imenso, maior do que qualquer outro país. Nenhum outro país praticou tanto, comprou tantas pessoas escravizadas quanto o Brasil, nenhum país praticou tanta escravidão quanto o Brasil, e aqui, inclusive, por ter sido o último país a abolir. Então, a gente está falando de uma discussão muito atual e que tem muito a ver com a gente sobre o que foi esse grande negócio do tráfico negreiro, do comércio de pessoas, que levou, enfim, à diáspora africana, que levou a todo esse movimento demográfico forçado de pessoas da África para a América. Também na Inglaterra teve o caso do Churchill, que é de uma memória muito mais recente da Segunda Guerra Mundial, do período das guerras mundiais, né, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Ele, por ter um lugar de herói da luta contra Hitler, né, tem um lugar de um estadista tido por respeitável na Inglaterra, ele é uma figura mais polêmica que esses traficantes de escravos, que são personagens muito antigos, né, que não fazem parte da memória de pessoas que estão vivas. Por exemplo, o Churchill, ainda tem velhinhos que viveram a época do Churchill, né? É muito mais recente. E esses traficantes de escravos, eles tinham estátuas porque eles eram políticos, né? Eles foram parlamentares, eles foram pessoas importantes, em muitos casos porque são caras que, como eram muito ricos, fizeram filantropia, doações, financiaram iniciativas de educação e assim por diante. Quer dizer, eles ganhavam muito dinheiro vendendo pessoas de outros continentes, e aí na terra deles eles apareciam como filantropos e faziam caridade, doavam para governos, e o governo fazia estátua para eles em troca, né? Quer dizer, você tem uma relação de uma troca de bens simbólicos, de status social, de reconhecimento, que vai inclusive para os descendentes, e eles são reconhecidos e tal. Mas o Churchill é uma figura mais polêmica, mas ele é uma figura que, enfim, defendeu o uso de gás tóxico contra povos da África e da Ásia, desde que não fossem contra brancos europeus, ele era favorável a exterminar usando gás. Ele defendeu políticas que levaram a uma fome absurda na Índia. Ele ele era abertamente supremacista quando ele tratava de povos asiáticos e africanos. Ele foi um racista, apenas não estabeleceu um regime fascista como Hitler, Mussolini e outros estabeleceram. Quer dizer, a Inglaterra se manteve num campo liberal aí de liberdades democráticas e tal, mas com um governo que era supremacista com relação ao resto do mundo. Essa era a mentalidade dos impérios coloniais, não só a Inglaterra, mas também ela. Então, são aí pessoas ligadas realmente ao colonialismo. Inclusive, o Churchill é uma relação direta com o colonialismo. Aí, na Bélgica, é o mais genocida possível, né? Assim, alguém que pode ser colocado diretamente lado a lado com Hitler, que é o Leopoldo II, que, enfim, transformou o Congo num negócio pessoal dele. Quer dizer, a Bélgica transformou o Congo numa colônia. Ele transformou aquele espaço num lugar de uma empresa de propriedade dele. Ele era o rei da Bélgica, e aí aquilo ali virou um campo de escravização e de
barbaridades, as coisas mais bizarras que você vai encontrar em termos de o quanto chega a crueldade de um regime colonial, estão lá. Né? Quer dizer, a Bélgica foi longe nesse negócio, e o Leopoldo II, acima de tudo, com esse negócio de ser cruel nas colônias, né? De estabelecer códigos para punir crimes que envolvem amputações, deixar a população toda amputada, porque é assim que se pune crimes, e aí o crime né, eles que definem o que a pessoa, por exemplo, não aguentar mais trabalhar e não dar conta da meta de trabalho que eles colocam. E aí foram milhões de pessoas, é incalculável, tem estimativas, mas é muito difícil saber, porque, enfim, houve um apagamento, esses genocídios sempre ocorrem apagamentos, os países sempre tentam apagar o número real de mortos, então você não tem muita dimensão, mas são milhões, com certeza, que morreram no Congo pela atuação direta do Leopoldo II. As estátuas deles já vinham sofrendo intervenção há muito tempo, e agora foi mais intenso, né? Está sendo mais intenso esse questionamento. Beleza, antes de falar de Portugal, vamos para o intervalo. Sem facções, sem transmutação da cor, sem lágrima nem dor, não há submissão. Só quero o que é meu, você me roubou. Capitão do mato, PM feitor. Massacraram povos, cenas de terror. Derramaram sangue, colonizador. E olhe que hoje em dia se faz de herói. Xandão, Ferrari, ouro e o meu povo se destrói. Alienado, grita aí, grita é nós. Genocídio aqui no cerca, abafando nossa voz. Me mantenho de pé por todas as quebradas. Fechamento com os irmãos, esquivando dois de farda. Segregação existe, não tá de brincadeira. Desumanizando os irmãos e jogando na trincheira. Reagindo, vou vivendo sem falhar e sem tramar. Filho da Santa Paz, tô pronto pra guerrear. Transcendo de uma forma para tentar ser feliz. Campo Verde com gramado foi tudo que eu sempre quis. Efeito reverso, trago até você. Grilhões e algemas não podem me prender. Anjo Mauro Mateus, meu mestre no rap. Seja velha, nova escola, bumbum cap ou boom bap. A guarda municipal, Mata sem perdão, a polícia estadual, estraçalha sem perdão. xingamento, tortura, humilhação. Calado, ser conivente com a situação. A guarda municipal, Mata sem perdão, a polícia estadual, estraçalha sem perdão. enquadro na noite, cuidado, é forjação. E se ninguém fala, o rap vai falar então. Saindo do canavial, volto de um funeral. Passou no jornal, ossos encontrados no matagal. Sequela da opressão colonial, desigual, sistema prisional, estratégia política nacional. Vitimado, corpo baleado no hospital. Dizimado, crime generalizado, cultural. Lágrima à pista, holocausto infernal. Governo na favela, repressão policial sem aval. Milhões gastos no carnaval, desvio financeiro em projeto social. Cadê a verba da merenda educacional? Supremacia feudal, controle populacional. Guerra, liberdade, disfarce, massacre brutal. Salvador, Iraque, homicídio, bate sem legal. Reconstrução igual na lei constitucional. Reparação essencial pela escravidão A guarda racial. municipal, Mata sem perdão, a polícia estadual, estraçalha sem perdão. xingamento, tortura, humilhação. Calado, ser conivente com a situação. A guarda municipal, Mata sem perdão, a polícia estadual, estraçalha sem perdão. enquadro na noite, cuidado, é forjação. E se ninguém fala, o rap vai falar então. Horas pra ser atendido na UPA. Escola sem matéria por falta de professor. Órgãos públicos com as mesmas desculpas. E a gente vai se acostumando a conviver com a dor. Em Salvador, atalhos viram labirintos. A frustração segue fabricando vilões. Polícia mais justiça igual a corporativismo. Impunidade após cabulosas operações. Várias pressões, cultura criminalizada. Enquadro em qualquer quebrada pode ser fatal. Política barganhada, só laranjada. Em ano de eleição dizem que vai ter hospital. Mas depois passa, os corruptos nem disfarça. Tentam calar a voz da favela com ameaça. Mais um dia de caça, violência de graça. Tem muita gente lucrando com a nossa desgraça. Voltamos. Em Portugal, você teve o caso do padre Antônio Vieira, que é, enfim, um personagem histórico também
importante para a narrativa brasileira, a narrativa nacional brasileira. Ele constava dos livros escolares com uma importância muito grande até pouco tempo atrás, né, com uma narrativa de que a colonização foi feita para converter os índios. Tem toda uma história contada sobre a colonização, desde que ela aconteceu até o período aí do regime militar, que era essa história que era ensinada, né, dos heróis catequizadores dos índios, o Vieira como um deles, defensor, né, um humanista, defensor dos indígenas e tal. Só que o Vieira é uma figura contraditória, né? O Vieira ele fez um lobby, digamos assim, junto à corte portuguesa para impedir a escravização dos indígenas convertidos ao cristianismo, porque ele queria proteger esses indígenas da escravização que acontecia. Os fazendeiros, né, o tempo todo tentavam ir até essas missões e levar esses indígenas para suas fazendas para trabalhar como escravos lá. E o Vieira, enfim, ele foi ao mesmo tempo quem fez o lobby para a liberdade indígena, o lobby para a escravidão africana. Quer dizer, ele via o tráfico negreiro como solução para o problema de proteger os indígenas cristianizados. Ele via como uma forma de diminuir a pressão dos fazendeiros sobre os indígenas, suprindo eles com mão de obra de quem para ele podia ser escravizado. E aí ele defendia, ele fez ele influenciou, né, ele era alguém muito importante de ter relações com a corte, né, com portuguesa. Ele era uma figura influente do Império, que acabou depois tendo problemas com Inquisição e tudo mais, mas não é por isso, é por outros motivos. Mas e nos sermões também ele defendeu a escravidão. Ele foi um legitimador da escravidão naquela época importante, assim, a escravidão dos negros. E quando ele defendia os indígenas, ele defendia, enfim, os indígenas cristianizados. Ele, ao mesmo tempo, queria que eles fossem para a guerra de extermínio quando eram os indígenas que recusavam a conversão. Então, o Vieira é essa figura em Portugal que sofreu intervenções nesse período, agora nessas semanas, né, a estátua dele, e está em discussão em Portugal a questão dos monumentos todos dos descobrimentos. Né? Eles têm uma série de monumentos, porque a identidade portuguesa é muito ligada à expansão colonial, à expansão marítima. Então, os navegadores todos lá, tem estátuas, tem memorial, tem um monte de coisa, e isso tudo está em discussão agora em Portugal. Aí, nos Estados Unidos, a estátua de Colombo, Colombo que, enfim, é um personagem clássico já desse tipo de intervenção e de derrubada de estátuas. Se você lembrar do Levante Zapatista, em 94, as estátuas de Colombo foram derrubadas também antes do Levante. Foi um pouco o momento em que sinalizou o início do Levante, a derrubada dessas estátuas. Porque tinha exatamente esse simbolismo de que aquilo era para desfazer a obra da colonização, de que aquilo era uma revolta anticolonial, uma revolta indígena contra tudo que a colonização vinha representando em termos de tomada de terra, de tomada de autonomia, de violência, de racismo, de tudo isso que o colonialismo implicou para as populações indígenas do México. Então, o Levante Zapatista já foi um momento, né, que o Colombo foi muito questionado, e vários outros, em vários países. Ele tem monumentos por toda parte. E nos Estados Unidos, agora, né, foi também a vez dele, que ficou sem cabeça por lá. Nos Estados Unidos, a discussão sobre os confederados também, um monte de estátuas estão sendo questionadas, enfim, algumas derrubadas, de políticos do sul dos Estados Unidos que defenderam a escravidão até o ponto de irem para a guerra civil para tentar manter a escravidão e expandi-la para os estados do oeste, né, dos estados ao sul, que ficavam mais para o interior dos Estados Unidos, e que esses políticos, enfim, são ainda cultuados. Eles têm todo um
no imaginário sobre eles na extrema-direita americana, nesses grupos armamentistas e tal. E esses confederados também têm sido questionados por lá. Na Austrália, você tem o Capitão Cook, que é o descobridor, é mais ou menos o Cabral da Austrália, né, a figura que chegou lá primeiro entre os europeus, e que, enfim, está ligado a todo o processo de imposição, de extermínio, enfim, de inferiorização das populações aborígenes da Austrália, que sofreram já muitas violências, racismo e tudo mais, e que hoje continuam lutando de uma maneira contra um Estado que tem um histórico terrível de racismo, né? E outro caso ainda mais pesado, conhecido no mundo inteiro, é o da África do Sul, onde estão acontecendo também esses questionamentos de monumentos, que também não são novos, né? O Cecil Rhodes já havia sido questionado, ele é um desses personagens da identidade africâner, né, que é uma identidade que surgiu entre os colonizadores brancos, principalmente descendentes de holandeses, no século XIX, os boeres, que foram para a guerra contra a Inglaterra no final do século XIX, e que no começo do século XX desenvolveram um nacionalismo extremamente agressivo e racista, muito próximo do nazismo, que chegou ao poder na África do Sul por via eleitoral, com eleitores brancos podendo votar apenas, em 1949, estabelecendo o apartheid, que durou até os anos 80, quer dizer, no final dos anos 80 até 90. Quer dizer, o nacionalismo africano é o nacionalismo que foi ideologia oficial do apartheid, o nacionalismo branco, supremacista, e os heróis disso, o Cecil Rhodes, o Paul Kruger, estão sendo questionados. Essa semana estava tendo uma cantora, se não me engano, branca, amarrada numa estátua de um deles, não lembro de qual. Ela se acorrentou por causa das ameaças de que essa estátua seria derrubada. Esse tipo de conflito está acontecendo. O nacionalismo africano, ao mesmo tempo em que ele teve esse poder enorme no apartheid, ele é numericamente pequeno, né, na população, e esse histórico do apartheid é uma coisa pesadíssima, né? O que permitiu até agora que não tivesse conflitos mais pesados depois do fim do apartheid é o fato de que eles tiveram um processo de transição que envolveu reparação, que envolveu algumas justiças reparatórias, né? Mas o fato de que a desigualdade continua muito forte, de que não houve distribuição de terra, de que os negros continuam sendo os mais pobres da população sul-africana, coloca essas heranças desse regime vivas, porque o supremacismo está vivo no mundo, na verdade, porque esse panorama dá uma ideia um pouco de que como o racismo é um problema global, como o colonialismo é um problema global, porque a Europa, quando saiu pelo mundo todo, tornou os seus problemas globais, né? Tornou o colonialismo um problema no mundo inteiro. Então, não é só o Brasil. Quando esse tema chegou aqui, e agora a gente está vendo sendo discutidos os monumentos daqui, é porque o mundo inteiro está tomado por uma revolta anticolonial que está explodindo por toda parte, né? Está ligada principalmente à questão do racismo, que é um dos grandes efeitos do colonialismo, não o único, mas muito importante. E aí chegamos nesse cenário. Bacana. Bom, antes da gente continuar, então, vamos de música e a gente já volta. Capangas armados estão à procura, escravos apanham meu ato de loucura. Fugido eu tô, correndo pela mata, na pele eu levo a marca da tortura. O crime deixa doido o bagulho, eu carrego um pouco de medo e orgulho. Atrás da orelha deles eu sou a pulga, se que eles chegar, tô pronto pra dar fuga. Por mim estaria tudo em paz, minha terra, meu povo e ninguém mais. Liberdade por aqui ninguém traz, sem sangue
enganou, não se engou, não satisfaz. Arrependimento, isso eu não tenho. O meu movimento sempre mantenho. Escravos apanham meu desempenho. Foi eu que matei o senhor de engenho. O nego fujão, alguém viu. Nossa senhora, neguinho passou ali. Canela fina é pra correr. Se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. Eu sou o nego fujão. Pega nego fujão. Corre nego fujão. Vamos embora daqui. Meu crime eu sei, não tem gás bases. Pega nego fujão, tá nos cartazes. Pra ver rebelião, eu já dei base. Clima de tensão, essa é a fase. Sem líder eles não sabem agir. Escravos agora fazem canções. Pior quando eles descobrir que com a filha dele eu tinha relações. É o cúmulo do desacato. O sonho dela era ter filho mulato. Ela sempre me disse que seu pai é chato, mas foi pelo meu povo que eu fiz meu ato. Boatos correm, eu também me sinto como um herói, isso me faz bem. Escravos me colocam como um rei, porque o senhor de engenho foi eu que matei. O nego fujão, alguém viu. Nossa senhora, neguinho passou a mil. Canela fina é pra correr. Se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. Eu sou o nego fujão. Pega nego fujão. Corre nego fujão. Vou-me embora daqui. Meu crime, a ele eu culpo. Bateu em criança, cometeu estupro. Proibiu a dança e a religião. Gerou confusão interna entre o grupo. Cana de açúcar e sol quente rachando na cuca, ódio na mente. Lembro do seu braço preso no meu dente. Depois não foi um acidente. Preso e vivo, morto e liberto. Logo pensei que um dia te acerto. Ele disse esse nego é o cão. Corpo no chão, eu fui mais esperto. Um crime sempre cansado. Continua vivo, tô sem esperança. Enquanto isso sigo nas minhas andanças. Querem minha cabeça na ponta da lança. O nego fujão, alguém viu. Nossa senhora, neguinho passou ali. Canela fina é pra correr. Se me pegarem vai doer. Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. Eu sou o nego fujão. Pega nego fujão. Corre nego fujão. Vou-me embora daqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, neguinho passou a mil. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Antena 0. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena 0, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena 0, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena 0, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena 0. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, mas meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresentado por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Isso não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Isso é o caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas
piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram agindo agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Voltamos e vamos de papo, que tem muita coisa para falar ainda e o tempo é pequeno. Bom, acho que você deu uma bela geral nessa significação, no significado saiu dos monumentos e como eles são mais do que uma obra de arte ou alguma coisa assim que muitas pessoas alegam. E eu acho que é muito importante, então, fazer uma reflexão sobre como esses monumentos estão diretamente ligados às questões nacionais por meio da construção da memória, assim. Então, acho que seria bacana se você pudesse falar para a gente um pouquinho dessas relações tão confusas entre nacionalismo, construção de memória e esses heróis nacionais, enfim. Sim. Eu acho que agora eu vou fazer uma abordagem mais geral, assim, né? Não falando de casos específicos, porque todos eles, na verdade, estão dentro de narrativas nacionais. Então, se você pegar qualquer caso desses, né, o Churchill é importante para a identidade inglesa, quer dizer, ele é cultuado como um herói inglês na memória coletiva. O Leopoldo II, da Bélgica, é da mesma família real que hoje reina na Bélgica, então falar da memória dele é falar do bisavô do pessoal lá. Eu nem sei qual é exatamente o parentesco, mas são os parentes dele que são os reis da Bélgica agora, na mesma família real. Você tem, então, uma continuidade até dinástica entre ele e hoje. O Vieira, você tem uma questão com a memória do descobrimento e você tem uma questão da ditadura do Salazar, que cultuava essa narrativa. Quer dizer, toda uma narrativa portuguesa dos descobrimentos, ela está ligada a esses monumentos e tal, ela organiza a identidade portuguesa, né, de forma que Portugal, sem as colônias, entrou numa crise de identidade, porque tudo que tinha sido inventado sobre Portugal, de memória, tinha a ver com as navegações, tinha a ver com as colônias. E aí, enfim, os confederados, a memória da Guerra Civil nos Estados Unidos está muito ligada a uma narrativa histórica específica aí do sul dos Estados Unidos, que está ligado a esse simbolismo, o uso dessas bandeiras, está ligado a, enfim, toda uma subcultura fascista, enfim, neonazista dos Estados Unidos. Enfim, todos esses casos, né, você tem narrativas nacionais por trás. Acho que é importante colocar claro isso. Você tem figuras que são heróis de algum tipo de nacionalidade, nem que essa nacionalidade seja os confederados, por exemplo, que foi
um momento de separação dos Estados Unidos, que se formou ali um projeto nacional contra o projeto que acabou vencendo, que é, enfim, do Lincoln, do Norte, né? Essas narrativas nacionais, elas estão ligadas a essas figuras heróicas desde o século XIX, quando foram inventadas as nações. Então, vamos lá. O poder sempre, os estados sempre precisaram da memória, de estabelecer narrativas de memória, narrativas de história, para se legitimarem. Se você olha para o que eram os reinos medievais, você vai ver dinastias que se legitimam pelo passado, porque o meu avô, né, teve uma visão de Deus que falou que era para ele reinar nesse lugar. Então, eu tenho sangue dele, eu trago essa herança comigo, esse direito de reinar sobre esses povos. O sistema narrativo de passado, como tinha na antiguidade, como tem em diversos períodos, que pode ser uma narrativa em muitos sentidos, né, de uma revolução, uma quebra de dinastia que veio de uma revolta, como era em Portugal, com a revolta de Avis, que estabeleceu uma nova dinastia e tudo mais, a Revolução de Avis, né, chamada, e você pode ter as revoluções modernas que vão estabelecer uma narrativa histórica que não é de uma família real, é uma narrativa histórica de um novo tipo de entidade política, que é a nação. A nação, a palavra nação já existia desde a antiguidade, desde o latim e tal, no sentido de o local de nascimento, de pertencimento e tal, mas sem nenhum dos sentidos que a modernidade dá para ele, em termos de sentidos políticos, de que uma nação deve ter um governo soberano que a represente, de que uma nação deve, de alguma maneira, estar relacionada ao Estado, que ela deve ser a base de legitimação do Estado. Se você pega os estados que existem hoje, geralmente você vai encontrar nas constituições a ideia de que a soberania reside no povo, a soberania reside na nação, que enfim, pensada em termos de uma comunidade específica do mundo. Nenhuma nação se afirma universal, que todas as pessoas do mundo pertencem a ela. Ela é um recorte do mundo, e aí como se estabelece esse recorte varia muito. Você tem nações que são, ideias de nação que são abertas, plurais, que abrem a possibilidade de que existem várias tradições étnico-culturais, mas isso é muito raro, na verdade. O que mais você tem são imposições, apagamentos, tentativas de homogeneizar culturalmente os países. Se você pega na época da Revolução Francesa, a maior parte da população da França não falava francês. Isso foi também um etnocídio interno que a Europa cometeu. Quer dizer, o colonialismo fez apagamentos culturais o tempo todo, e internamente a Europa se apagou também. A Europa, quando formou os Estados Nacionais, em grande medida cometeu esse apagamento de línguas, de tradições, de memórias, para formar um novo tipo de memória identificada com o poder do Estado, de um Estado territorial, poderoso, grande, que pudesse cumprir as tarefas da burguesia, cumprir as tarefas de um novo tipo de domínio econômico de uma classe que já não era mais como a nobreza, era voltada para outros valores, que é um valor de que o dinheiro, a reprodução do capital tem que estar acima de tudo, né? Não deixam de ser valores de nobreza e passam a ser os valores liberais, os valores de que é o crescimento da economia, da produção, a expansão de mercados, que deve mover o Estado, e para isso eles precisam homogeneizar os territórios, tornar tudo mais produtivo, tornar tudo mais racional do ponto de vista econômico, homogeneizam as línguas, homogeneizam as medidas, tiram controles alfandegários internos, constroem estados adequados para o capitalismo avançar. Então, o Estado Nacional é um produto de uma época que quem governa é o dinheiro, e o Estado passa a agir muito mais em função
da reprodução do dinheiro do que de outras funções, que eram, enfim, antes disso, não é que eram as coisas maravilhosas, né? Era para manter uma nobreza ociosa lá, que ficava vivendo de renda da terra, esse tipo de coisa. Mas agora é um outro tipo de poder, que vai ser muito mais interventor nas culturas, vai homogeneizar as coisas, vai estabelecer língua única, vai estabelecer ensino escolar, que vai impor um tipo de cultura, uma história, falar que todos os franceses são herdeiros dos francos lá, de uma região específica, e assim no mundo inteiro, ao ponto de impérios coloniais ensinarem nas suas colônias que todos são descendentes de francos, e aí ensinar isso para pessoas negras na África, que os seus ancestrais são loiros de olhos azuis, como aconteceu com Fanon, que descreve isso, que vivia em colônia francesa. Quer dizer, você tem uma nação que é criada em cima de um ideal, e esse ideal é geralmente uma figura única, que é a de um homem branco europeu, que vai simbolizar essa nação. Você tem essa formação dos Estados Nacionais na Europa, e você tem formações dos Estados Nacionais nas ex-colônias, que no caso da América acontece muito tempo antes, né, acontece 200 anos atrás, que na verdade mantém o domínio de uma elite identificada com a Europa, branca, cristã, sobre povos muito mais diversos, que inclui todos esses milhões trazidos da África escravizados aqui, quanto os indígenas, dependendo do país, a imensa maioria indígenas. Então você vai ter uma independência que mantém esse domínio e que vai gerar essas situações contraditórias, quer dizer, de países que no caso da América, tem toda uma narrativa nacional construída em cima de ideias de imitar a Europa, dependendo do país, né, de ser como uma nação europeia, de ser uma nação branca, que é um problema com a identidade americana, com a identidade dos peregrinos, né, os peregrinos protestantes que vieram para a América e que combateram os indígenas, e aí eles estabeleceram o lugar da liberdade cristã, e aí vieram os aventureiros que foram para o oeste, e que felizmente venceram outros indígenas e que expandiram isso. Uma história que não tem heróis, né, que não sejam europeus, brancos, cristãos, protestantes e tal. E esse tipo de coisa acontece no Brasil também. Quer dizer, eu ainda vou falar um pouco do Brasil, mas é um pouco essa questão de uma nação que é pensada a partir de um padrão. E dependendo do projeto nacional, ele pode ser pior que isso. Ele pode ser um projeto nacional que não cabe todo mundo realmente, como foi o nazismo. Quer dizer, a nação alemã, ela não cabe aos judeus. A nação alemã, ela é definida por uma raça que está no sangue, está nos genes, né, a gente diria hoje, e que exclui povos que não são considerados, aí vai ter uma categoria falsa, uma categoria cientificamente falsa, dos tais arianos, né? Esse tipo de projeto nacional é um projeto que não cabe todo mundo. Quer dizer, uma parte da nação não pode ser incorporada, ela não serve para fazer parte, para ser cidadão daquele país. Ela é população, ela está lá, mas ela é um problema para a existência daquele projeto nacional. E aí, no limite, acontece o que aconteceu no nazismo, que já que ela não cabe no projeto nacional, a gente tira fora e corta, né, e mata todo mundo. Ou pode implicar expulsar, enfim, mas esse matar está colocado aí. E em diferentes escalas isso acontece em vários países, isso aí chega a ser uma norma, né? Mais do que uma exceção. Se você pensa desde as guerras civis religiosas, os grandes massacres de minorias religiosas, se você pensa na perseguição aos ciganos em vários países, se você pensa em conflitos com a imposição de uma cultura dominante em todos os países da Europa, né, e apagamentos, se você pensa o colonialismo, acima de tudo,
e cada lugar aconteceu de um jeito. Quer dizer, não é que existe um padrão geral. Isso variou muito no mundo a forma como aconteceu. O que existe como um padrão é que a nação precisa ser definida em termos de inclusão e exclusão. Como ela não abrange a humanidade inteira, ela é sempre uma fronteira que se estabelece. E ela, na hora de definir essas fronteiras, há interesses diversos em jogo, e muitas vezes os interesses que predominam são interesses de um grupo que não vê problema em cortar fora uma parte da nação e adotar uma visão exclusivista, uma visão supremacista, uma visão exterminista de nação. Só para dar um exemplo que não é o do nazismo, para não parecer que isso só aconteceu no nazismo, se você pensar o que aconteceu na Argentina, em termos de campanha contra os indígenas para formar a nacionalidade, quer dizer, a criação de uma identidade nacional, que é basicamente uma identidade branca em guerra contra indígenas, que se impõem violentamente contra os indígenas, como uma narrativa heróica da nacionalidade. E eu vou desenvolver isso sobre o Brasil, porque o Brasil é muito disso também. Boa. Antes de falar do Brasil, então vamos ouvir mais uma música e a gente já volta. Voltamos e, bom, acho que você já cantou a bola, vamos falar um pouquinho sobre essa construção da identidade nacional brasileira e eu queria que, enfim, você falasse, tem bastante coisa para falar ainda, vou ficar quietinha aqui. Bom, cada um desses países tem mais de uma narrativa nacional que sempre esteve em confronto, quer dizer, não é que cada país tem um único tipo de narrativa. Se você pegar o exemplo dos Estados Unidos, você vai ter uma narrativa que vai... Os Estados Unidos são uma nação porque lutaram contra a Inglaterra e conquistaram a independência, e foi essa luta que nos formou, e tem uma narrativa mais supremacista que essa, que é a de que somos os peregrinos brancos que chegaram aqui e tal. Mas essa independência também, né, é uma elite escravista que fez a independência. A outra só é mais radical ainda em seu supremacismo. No Brasil, a gente também tem diversas identidades, a depender da época. A gente já teve muitas narrativas legitimadoras do Estado, diferentes. O Brasil surge como uma nacionalidade no começo do século XIX, na época da independência, que foi em 1822.
Naquela época, pela primeira vez, as pessoas passam a se identificar como brasileiros. Essa palavra antes só significava o comerciante de pau-brasil, não tinha nada a ver com uma identidade, com o lugar. As pessoas, na verdade, se identificavam muito mais com a sua província, elas se diziam já pernambucanas, baianas, paulistas, assim por diante, mas a ideia de Brasil era muito vaga na cabeça dos colonos que viviam aqui, e na independência que ela começa a ganhar força, já com o Dom João VI um pouco antes, que estabelece isso aqui como um reino, que existe um discurso maior sobre o Brasil. Essa ideia vai ganhando força, aí você tem o processo de independência, que é um racha dentro de um parlamento, né, de uma corte constituinte em Portugal, que uma parte dos deputados rompe, o Dom Pedro passa a se colocar como líder de um processo de independência, mantendo a dinastia e tal. E esse processo, enfim, aí tem uma guerra entre os dois lados, e o Dom Pedro vence, e o Brasil se torna um Estado nacional, que aí passa a construir a sua memória, começa a escrever os livros de história para dizer de onde vem o Brasil, e aí vai inventar que o Brasil já estava lá no período colonial, as pessoas já queriam ser brasileiras, e essa coisa toda, esses mitos que as nações criam para parecer serem mais velhas do que elas são. Toda nação quer parecer velha, porque isso dá legitimidade para as demandas dela no presente. Então o Brasil tem uma história inventada nesse período, que vai ter uma tese sobre a origem da nacionalidade importante no Márcio, que é o naturalista alemão, que escreveu a tese das três raças, né, a ideia, enfim, de que o Brasil é um novo povo, fruto da miscigenação, em que predominam os elementos portugueses, ainda que numericamente isso nem numericamente fosse verdade, mas essa identidade de uma mestiçagem tendente a um branqueamento que vai se construir no século XIX, que vai se radicalizar no final do século XIX. E aí você tem como principal obra de história que construiu uma narrativa nacional a obra de um cara chamado Francisco de Adolfo Varnhagen, que escreveu a História Geral do Brasil, que foi a mais influente no século XIX e na primeira metade do século XX. Ainda era a principal base para escrever os livros didáticos na época da ditadura, e foi quem inventou as cenas, como o desembarque de Cabral, como a gente conhece, a independência do Grito de Ipiranga, como a gente conhece. Foi ele que organizou essas narrativas de que ali nasceu o Brasil e que foi parar em muitas estátuas. Então, quando a gente vê estátuas como a do Cabral, a do Vieira, a da Princesa Isabel, a do Dom Pedro II, essa narrativa aí do Varnhagen, a narrativa monárquica e católica do Brasil do século XIX, que está sendo cultuada. Ela foi a primeira grande narrativa nacional brasileira. Ela foi predominante até a proclamação da República e continuou sendo uma das mais influentes depois disso. E ela é muito marcante até hoje. Essa narrativa é importante a gente colocar que ela tem sido reivindicada por grupos de extrema-direita, como acontece, como eu falei lá dos Estados Unidos com a bandeira confederada, como acontece com o culto a colonialistas do passado na África do Sul, na Europa, gente que está, enfim, querendo defender a imagem desses genocidas do passado. No Brasil, a gente tem, né, um culto monárquico, a gente tem um culto a essas figuras identificadas com a narrativa da colonização como esforço de cruzada, e com esforço de catequese, uma ideia de expansão da fé, né, que seria motivador da colonização. Isso está muito presente, e que essa narrativa está colocada nesse tipo de monumento, nesse tipo de símbolo. Aí, além disso, a gente tem, com a proclamação da República, que é um golpe militar, e que os militares passam a ter um papel ativo na política que nunca deixaram de ter, continuam tendo sem nenhum momento isso deixar de ser verdade. Na verdade, o Exército sempre esteve, desde a proclamação da República, pensando num lugar de que pode intervir quando for necessário, quando considerar necessário, de que é uma espécie de tutor do Brasil. E essa narrativa do Exército como o verdadeiro tutor do Brasil, ela está em personagens como
o Caxias, principalmente, que é patrono do Exército. O Caxias, que tem estátua para tudo que é lado e tal, né? Ele foi o cara que reprimiu a balaiada, que reprimiu a Guerra dos Farrapos, reprimiu, não só que ele participou, ele foi o comandante dessas operações, né? Foi o responsável e era muito identificado exatamente com esse papel de fazer as guerras civis contra quem se colocava contra o Império. Depois ele fez a Guerra do Paraguai, ele foi o comandante da Guerra do Paraguai durante um período, e é quando de fato se formou o Exército Brasileiro que a gente conhece hoje, né? Ele foi montado realmente de uma maneira profissional, de uma maneira mais organizada no Estado brasileiro, para lutar na Guerra do Paraguai. Então você tem todo um memorial ligado a isso, uma memória militar, que aí vem o Floriano Peixoto, vem o Deodoro, vem os ditadores, né, dos anos 60 e 70, que ainda tem homenagens por aí, algumas foram tiradas, como o Minhocão, né, que era Costa Silva, e aí hoje em dia o João Goulart, mas ainda há muitas homenagens, que é essa narrativa mais militar do Brasil, que é outra narrativa que move subculturas fascistas, que também o saudosismo do regime militar, o culto a esses símbolos, principalmente porque ele é ensinado nas academias militares até hoje. O ensino de história para militares no Brasil é um ensino em cima da memória desses heróis da pátria. Então, eles aprendem a cultuar, todo soldado aprende a cultuar o Caxias, aprende a cultuar os ditadores, aprende a cultuar essa galera toda. E então não é do nada que surge o culto a eles. Você tem um ensino militar grande no Brasil, né? As academias, os quartéis, enfim, o serviço militar é uma experiência de muita gente, as polícias e tudo mais. E essa é a narrativa que está colocada, é uma narrativa militar do Brasil. Aí você tem uma outra narrativa, então eu falei da monárquica, da republicana, que é de 1889, e você tem uma criação de uma memória paulista da elite cafeicultora logo depois. Então, depois da República, você vai ter um conflito entre militares e oligarquia paulista para ver quem vai mandar no Brasil. Porque os militares eram um golpe com apoio da oligarquia, que na verdade é quem tinha grana e daqui a pouco jogou os militares para escanteio e governou o Brasil. Então, os militares foram usados, como vivem sendo usados pelas classes dominantes no Brasil, para fazer o serviço sujo e depois são descartados. O que aconteceu ali foi que a elite paulista estabeleceu um domínio absoluto na política brasileira, na República Velha, e construiu uma memória nacional em torno de São Paulo. Tudo é São Paulo é responsável por tudo, é a locomotiva do Brasil. Quem criou o Brasil foram os bandeirantes. Aí toda essa memória bandeirante é criada nesse período, e ela se baseia já em narrativas mitológicas de um orgulho paulista que vem desde o período colonial. A elite paulista colonial já tinha orgulho das bandeiras, ainda que a palavra bandeirante não existisse, mas ela já tinha esse culto. E ele é reforçado e ele é tornado realmente um culto nacionalista paulista, a gente pode falar mais ou menos nesses termos, que é uma tradição específica, como existem tradições específicas de nacionalismo e de regionalismo, enfim, de uma visão nacional que parte de um orgulho regional. Isso está em São Paulo, isso está em outros lugares. Está no Rio Grande do Sul, com a lembrança da Guerra dos Farrapos, está em Pernambuco, com a lembrança das revoluções de lá, está em vários lugares. São Paulo tem o seu regionalismo nos bandeirantes. Só que por ser o Estado que queria mandar no Brasil com essa narrativa, é uma narrativa muito mais pesada, supremacista, o nosso lugar no Brasil é um lugar diferente, superior, é um lugar de que, como está no lema da bandeira, né, não ser conduzido, conduzir, né, ou não do corduco. Né? Essa memória paulista não é só das bandeiras, ela está no Borba Gato, está nas rodovias todas, né, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares, isso é tudo bandeirante. Ela está em um monte de monumento por aí, está aqui na Paulista com o Anhanguera e assim por diante. E essa memória está da Guerra Civil de 1932, que eles chamam de Revolução de 32, e que tem aquele memorial enorme no Ibirapuera, né, tem o obelisco, aquela coisa toda.
nomes de avenidas, 9 de julho, 23 de maio, tudo isso, e que faz parte dessa narrativa paulista. Uma narrativa de que os paulistas construíram a nação com as bandeiras, porque eles descobriram o território do Brasil, já que eles iam caçar pessoas pelo interior do Brasil inteiro, e foram os primeiros descendentes de europeus a chegarem, né, no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, enfim, uma enorme região do Brasil. Eles foram os primeiros descendentes de europeus a percorrerem. É uma narrativa de elogio da colonização, da escravização de, enfim, milhões de pessoas. Eram profissionais da escravização. Os bandeirantes eram exatamente isso. São Paulo era a capital da escravização indígena no Brasil. Nenhum lugar foi tão importante quanto aqui. Aqui a economia se especializou num período nisso. Se usava essa mão de obra para plantações daqui mesmo e para abastecer o Rio de Janeiro, de mão de obra escravizada indígena. E os bandeirantes, enfim, fazem parte dessa memória que depois eles vão dizer a independência quem fez, outro paulista, o José Bonifácio, patriarca da independência, que é outro que é cultuado lá na Praça do Patriarca, que é muito feliz quando há manifestações feministas lá que renomeiam como Praça da Matriarca, se apropriando aí de um espaço dessa figura, enfim, do regionalismo paulista. E aí essa narrativa paulista vai desencadear nessa coisa da Guerra Civil de 32, a tal revolução, num culto a isso, e vai estar também, se você olhar nos monumentos relacionados a figuras da educação, da intelectualidade e tal, uma ideia de que a partir dali os paulistas também seriam a principal elite do Brasil, porque era a primeira universidade com a USP, porque tinha uma elite intelectual supostamente superior. Então você tem uma continuidade dessa narrativa paulista a partir dessa coisa mais letrada. Enfim, eu acho que já deve estar dando tempo. Eu só mencionar uma coisa, de que você tem os não monumentos nessa história toda. Né? Você tem monumentos que são inaceitáveis para o Estado brasileiro, para a nação brasileira, como ela é concebida de maneira supremacista. Se você pensar, principalmente na recusa constante, né, sistemática, em aceitar o lugar de qualquer herói que seja negro na história do Brasil, quanto o Zumbi dos Palmares continua sendo questionado até hoje. Quer dizer, você tem desde os anos 70 a afirmação do Zumbi dos Palmares como herói da consciência negra do Brasil. Todo herói é contraditório e você não vai achar nenhum desses que estão... Hoje existe o Panteão dos Heróis da Pátria lá em Brasília, que é onde reúne os heróis oficiais do Brasil. Se quiserem conhecerem, vocês acessem o Panteão dos Heróis da Pátria, é um lugar físico, tem um livro lá escrito o nome dos Heróis da Pátria. O Zumbi entrou lá faz tempo e até hoje ele é questionado, os outros não são, né, pelas contradições dele. Até esses bandeirantes estão lá, até, né, o Caxias está do lado dele lá. Se eles estivessem vivendo na mesma época, o Caxias teria matado o Zumbi, é ele que teria ido lá fazer o serviço. Mas não, foram os bandeirantes paulistas que foram até a Bahia para acabar com o Palmares, para você ver o que eram os bandeirantes. Eles eram a tropa de choque colonial que ia resolver qualquer guerra que fosse necessária, inclusive contra Palmares, que era muito longe de São Paulo, e eles foram chamados para lá. Enfim, essas figuras são aceitas, e os heróis negros, até hoje, né, é inadmissível para esse nacionalismo supremacista que a gente tem, tentando se reafirmar, inclusive sobre o conteúdo escolar, né, de currículos escolares. E, por exemplo, a gente tem, né, a revolta da Chibata, o João Cândido, que liderou a revolta, enfim, na qual os marinheiros lutavam para não sofrerem castigos físicos. A abolição já tinha acontecido, eles não poderiam mais ser torturados legalmente, porque a tortura só era aceita contra escravos pela escravidão, pela lei, e eles continuavam sendo torturados, eles, marinheiros todos negros, com comandantes brancos, uma clara reprodução do regime escravista, e eles se rebelaram, e o monumento a João Cândido que tentaram fazer, a Marinha barrou. A Marinha nunca permitiu qualquer homenagem a João Cândido, e isso é um exemplo, dizer, de um herói inaceitável para uma narrativa nacional supremacista no Brasil. Quem lutou contra a violência
que atingia o povo negro e se tornou um herói em sua época, admirado inclusive por muita gente branca de sua época, pela sua habilidade em liderar uma revolta, comandar os navios mais modernos da Marinha Brasileira. Os comandantes tinham muita dificuldade em comandar aqueles navios, e aí foram lá um monte de marinheiro que os comandantes tratavam como se fossem estúpidos, e navegaram aqueles navios de maneira muito complexa, e bombardearam o Rio de Janeiro com aqueles navios. E, enfim, são figuras... uma figura enorme da história do Brasil e que é um exemplo. Quer dizer, não cabe nessa narrativa que os Weintraubs da vida estão querendo trazer de volta, porque para eles nunca morreu. Na educação militar, por exemplo, essas narrativas estão lá. Boa. Muito, muito obrigada, Godinho. Obrigada pela participação, obrigada pela fala, foi super, super necessária. Eu acho que apesar da gente ter começado a falar sobre, mais por causa do que está acontecendo em relação aos monumentos, eu acho que é muito importante a gente discutir nacionalismo nesse momento político que não só o país, mas o mundo está. Então, muito, muito obrigada por ter colado e gravado com a gente. Você quer deixar algum recado, falar mais alguma coisa? Aproveita. Só falar que eu vou deixar junto com esse conteúdo uma série de orientações de textos, de vídeos e tal. Eu vou fazer isso para quem tiver interesse, quem quiser entrar na página Leituras do Antifascismo, lá tem um monte de leituras que também vão ter a ver com nacionalismo, com supremacismo, com tudo isso, porque é de fascismo que se trata. Valeu, muito obrigada. Obrigada por você que ouviu até agora. Lembrando que a gente está todas as quintas aqui na Rádio Antena Zero, mas a gente também está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está em agregadores de podcast, estamos no Spotify, estamos no Deezer. Não tem desculpa, dá para ouvir em vários lugares, em todo momento. Muito obrigada, fiquem em casa, boa noite e valeu! Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.